Oi, gente, abençoada tarde de sábado para todos vocês. Bom, vamos para mais uma história que arrepia. Gente, prestem bem atenção nessa história. Essa história é terrível. Eu adorei essa história. Muito boa e assusta, viu? Bom, quem enviou essa história foi a Fernanda Alves, né? De São Paulo. Essa história aconteceu na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Só que a Fernanda não fala a época que foi, o ano que foi que aconteceu isso, mas eles eram crianças. Bom, vamos lá. A Casa do Mal. Conta a Fernanda que ela mais a irmã e o irmão, eram os três, né? E a mãe mudaram de casa, né? Estavam fazendo a mudança da casa que eles moravam. Ela não fala do pai, tá, gente? E a mãe dela, antes de mudar, foi na casa, né, para poder fazer a limpeza e tudo. Achou até estranho, né, porque no que ela estava limpando lá, debaixo do tanque, estava cheio de velas, toco de vela, vela queimada, né, tudo coloridas. Só que ela não ligou, não. Juntou tudo, jogou fora, limpou a casa e eles mudaram. Fernanda disse que no início, né, estava correndo tudo bem, tudo normal, sem problema nenhum na casa. A casa era normal, né, aparentemente não tinha nada mesmo. Aí diz a Fernanda que num determinado tempo lá, começaram, ela mais os dois irmãos, começaram a escutar vozes, gritos, sabe, gritos, risadas, conversas. E aquilo foi apavorando eles, né? Eles começaram a ficar com medo daquilo ali, que estavam passos, né? Que eles escutavam. E contaram para a mãe, só que a mãe falou com eles que aqui não deveria ser nada, porque a casa é nova, né? Eles tinham acabado de mudar e talvez eles estavam estranhando a casa ali. Que não era para eles se importarem, não. Aí passou o tempo, né? Eles acostumaram com aquilo ali, não ligaram muito não, deixaram. Afinal de contas, eles eram crianças, né? Então, eles acharam que era porque eles estavam mesmo com medo, né? Aí chegou um determinado tempo, gente, que coisas mais estranhas começaram a acontecer, né? Um determinado dia, eles dormiram à noite, né? E quando amanheceram, a irmãzinha dela mas o irmãozinho acordaram um na cama do outro. Houve uma troca. Eles dormiram cada um na sua cama, quando foi de manhã, um estava na cama do outro, estava o contrário. Eles assustaram com aquilo, porque não foi daquele jeito que eles tinham dormido. Cada um dormiu na sua cama. Aí eles começaram a ficar com medo mesmo e contaram para a mãe mais uma vez disse que aquilo dali não deveria ser nada, eles que tiveram, que trocaram durante a noite, não perceberam. E passou. Só que a partir desse dia, a Fernanda disse que só ia no banheiro à noite ou tomar água de madrugada se a mãe dela chegasse lá no quarto. Ela gritava a mãe dela ia lá e levava ela. Do contrário, ela não ia. Porque ela começou a ter medo da casa mesmo. Que eles começaram a escutar muita coisa estranha ali, né? Direto. Aí, a Fernanda disse que numa determinada noite, ela acordou com vontade de ir no banheiro, gritou a mãe dela, né? Chamou a mãe dela. A mãe dela, ela disse que escutou os passos da mãe dela aproximando do quarto, entrando dentro do quarto. E sentiu percebeu a hora que a mãe dela já estava do lado da cama dela. Ela foi, virou e falou com a mãe dela que queria ir no banheiro. No que ela olhou, ela assustou, porque ela viu um vulto preto que não era a mãe dela. Aí diz a Fernanda que nessa hora ela apavorou mesmo e berrou. Ela não gritou mais, ela berrou a mãe dela. Aí a mãe dela, vendo os gritos dela, correu lá no quarto. Ela foi e contou o que tinha acontecido. A mãe dela, mais uma vez, falou que não, que aquilo ali ela deveria ter sonhado, né? Foi um sonho dela. Bom, gente, isso foi passando.
Só que num determinado tempo, começaram a chegar coisas estranhas nessa casa, pelo correio, e sem remetente. Inclusive, uma dessas coisas que chegou foi uma foto de um peito de homem, masculino, com uma bruta de uma borboleta desenhada. Aí a mãe dela recebeu aquilo, achou bonito, porque até então a mãe dela não acreditava, né, nessas coisas de paranormal, essas coisas assim, sabe, espiritual, ela nunca acreditou nisso. E diz a Fernanda que ela pegou essa foto, que era uma foto maior assim, e mandou fazer um quadro, o qual ela tem até hoje, esse quadro. Bom, aí chegou uma época lá, porque as coisas continuaram acontecendo, barulhos e tudo, a mãe dela resolveu mudar. Aí a Fernanda não sabe se é porque a mãe dela viu alguma coisa, né, e deu de mudar, porque diz que a mãe dela também não falava nisso. Ou se é porque ela queria mudar mesmo dali. Até então a Fernanda disse que não sabe, né? Bom, aí, antes deles mudar, quando eles estavam para mudar, que eles já estavam arrumando os negócios, tirando de dentro da casa, na hora que chegou no quarto lá dos meninos, né, que estava tirando as coisas lá do quarto, os 2 tacos arrancou do chão, do piso. Aí quando eles olharam assim no abaixo do taco, né, tiraram o taco e tinha soltado, tinha uma terra vermelha, bem vermelha. Aí eles acharam aquilo muito estranho, a Fernanda achou aquilo muito estranho, né? Mas não ligou não, porque já estava mudando mesmo, já estava saindo dali naquele dia mesmo, né? Aí ela foi apagar a luz no interruptor, o interruptor pulou. Ô, gente, diz que esse interruptor saiu da parede, assim, pulou, que eles não encontraram o interruptor em canto nenhum do quarto. Aí eles foram embora, né? Na hora que estava já saindo mesmo com o caminhão e a mudança e tudo, a vizinha chegou lá para despedir deles e falou que naquela casa ali, antigamente, antes, né, deles mudarem para lá, era um centro de macumba. E no quarto onde que os meninos dormiam, era onde que era o terreiro que eles faziam os trabalhos. Aí a Fernanda falou assim, bom, então tá explicado, né? Por que que acontece essas coisas aqui. Tava acontecendo isso, né? Aí ela ficou até aliviada porque ela viu da onde que tava vindo, por que que tava acontecendo aquilo ali. Bom, gente, o que a Fernanda conta é que eles mudaram dali, né? Foram para outra casa, só que depois nessa outra casa, depois de um certo tempo, coisas piores começaram a acontecer ali. Nesta outra casa. Piores do que aquelas que aconteceram nessa casa que eles tinham acabado de mudar. Bom, gente, essa aí é a história. A história vai continuar, que ela faz outro relato desta outra casa, tá? Dessa outra casa que eles mudaram, ela fez um outro relato, eu vou estar contando na próxima semana, tá bom? E é isso aí, gente. É uma história muito estranha, porque assim, continuou, né? Continuou, porque até então ali onde eles moravam era um centro, né? Olha, o pessoal, uma vez eu comentei aqui sobre centro de macumba, comentei não, estava contando uma história, uma pessoa até falou comigo que eu tenho preconceito. Não é preconceito não, gente. Não é preconceito não, porque é uma religião e tudo, não é preconceito não. O problema é o seguinte, eu estou falando da minha parte, eu tenho o direito de falar isso. Porque quando a casa onde eu nasci, a mulher que morava embaixo, ela mexia com isso. Ela mexia com essas coisas. Inclusive, um dos trabalhos. E a gente escutava as coisas lá em cima, subia uns barulhos esquisitos. Eu já contei aqui de umas bonequinhas pretas que ela jogou lá no terreiro, nós pegamos, a bonequinha, cada uma apareceu num canto, que nós eram 4 irmãs, né? Então apareceram 4 bonequinhas. É a coisa mais estranha o caso dessa casa onde que nós nascemos, sabe? E essa mulher era
Ela mexia com isso lá. Inclusive, eu descobri um buraco na cozinha dela. Eu fui buscar meu irmão, nós estávamos conversando com ela na porta da casa dela, né? Porque ela morava embaixo, nós morávamos em cima. Minha mãe estava conversando com ela na porta lá, meu irmão entrou. Ele era pequenininho, ele tinha 1 ano. Ele entrou lá pra dentro e eu fui lá buscar ele. Ele entrou pra cozinha. Gente, ele tava, quando eu cheguei na cozinha lá, ele tava sentadinho e tinha uma lona do lado dele assim, debaixo da mesa da cozinha. Quando eu levantei essa lona, vocês precisam ver o tamanho do buraco que tinha lá. O tamanho do buraco. Essa casa era da minha mãe. Esse buraco nunca tinha existido ali. Não existia esse buraco lá. Ninguém sabe como que ela abriu esse buraco sem ninguém ver. Apesar que a gente, às vezes, final de semana, a gente ia pra granja, né? Pode ser nesse meio tempo aí. Mas é isso. Então, assim, e o último trabalho que ela fez lá, um dos trabalhos que ela fez, que inclusive minha tia estava lá em casa, nós estávamos no alpendre lá em cima, porque antigamente a gente chamava alpendre, porque era grande demais, né? O pessoal geralmente hoje chama varanda, mas naquela época era alpendre que a gente chamava. E foi de dia, foi de noite não. Ela saiu com 3 vidros desse tamanho, com os bonecos de carne dentro. Tá? Pegou umas folhas de Comigo Ninguém Pode. E, inclusive, nesse dia, tá, até a mulher do ex-Raul do Cruzeiro estava com eles também fazendo. Então, e veio gente do Rio de Janeiro para fazer esse trabalho aí. Então, assim, gente, não é que eu acredito, tá? Agora, eu acredito nas coisas ruins. Porque, nesse caso lá da minha casa, que eu posso falar mesmo, porque eu vivi a situação. Nesse caso, nesse trabalho que ela fez, vocês não têm noção do que aconteceu depois disso. Principalmente com todos que estavam ali, juntos ali, tá? Isso aí depois, uma hora, eu posso até contar aqui pra vocês. Então, assim, o lugar que é feito essas coisas assim, acho que é porque eles chamam muito espírito ruim também, desce muita coisa ruim ali pra eles também, e aquilo fica ali, né? Não sei. Eu penso assim, entendeu? Inclusive, quando minha mãe quis vender a casa, ela não quer vender a casa lá, que minha mãe vendeu a casa, depois de um certo tempo, depois de muito tempo disso aí, ela não quis sair antes da gente, tá? Eu sei o que nós passamos ali com essa mulher fazendo essas coisas lá, tá? E apareciam umas coisas lá em casa, coroa, na janela lá do alpendre. Gente, vocês não têm noção. Agora, nesse caso aqui da Fernanda, não vou mudar muito o assunto não, senão depois eu tô contando outra história aqui pra vocês que tá totalmente fora da que eu comecei a contar. Mas a casa do mal que a Fernanda me contou foi isso aí. Lá era um centro de macumba, né, que a vizinha falou. Tanto é que a mãe dela no início encontrou, né, um tanto de velas coloridas lá, né, debaixo do tanque, queimadas e tudo. É isso, gente. Eu acho que é porque eles chamam muita entidade, muita coisa ali, e desce muito espírito ruim, né? Aí fica ali vagando. Bom, é o que eu penso, né? Bom, gente, é isso aí. Agora, o mais estranho, né, que eles mudaram a Fernanda, mas a mãe e os 2 irmãos mudaram para outra casa. E conta a Fernanda que nessa outra casa, coisas piores começaram a acontecer. Uma coisa que eu pensei aqui, porque eu vou ser sincera para vocês, eu ainda não li a história da segunda casa que eles mudaram, dessa outra casa. Eu não sei, eu acho que é por causa do quadro que ela levou, né, que ela fez, da imagem que ela recebeu pelo correio, de um peito masculino com uma borboleta, não sei. Eu vou ler depois a história e vou estar contando aqui pra vocês, tá? Ô, gente, é mais essa história aí que eu queria contar pra vocês, né? Achei muito boa essa história. Realmente essas coisas, eu acredito que acontece mesmo. Eu já vivi nessa situação, eu já vivi uma situação parecida.
Lá em casa a gente não tinha, a gente tinha um certo medo e não tinha, porque a casa já fazia barulho em si, porque ela era de assoalho, né? Então a gente acostumou. Mas eu sei lá. Mas é isso aí, gente. Uma hora eu conto sobre essa casa. Essa casa, meu irmão até hoje fala que tinha muito medo dela. Eu nem sabia que ele tinha medo dela. Mas é isso aí, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história, né? E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário. Se você entrou aqui no meu canal e ainda não é inscrito, se inscreva. Se inscreva, toca o sininho lá, né? Clica lá no sininho para você receber as notificações do canal. Gente, não esqueça de deixar um joinha aí para Rose Ruas. Deixa um joinha aí para mim, é muito bom para mim, muito bom pro meu canal, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. A próxima história, gente, é a continuação dessa. A Casa do Mal 2. Falou? Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.